Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Rezende, sou formado em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de São João do Rei, com alguns períodos pela Universidade Federal de Viçosa, no qual também realizei o meu mestrado sob orientação da professora Nilda, no Laboratório de Embalagens, e atualmente sou doutorando em Ciência e Engenharia de Materiais, com ênfase em polímeros pela Universidade Federal de São Carlos. Hoje irei apresentar para vocês uma palestra sobre um importante contexto ambiental nos dias de hoje. E o questionamento sobre isso é: o plástico biodegradável é a solução para a redução do impacto ambiental? Dessa forma, para melhor compreensão dessa pergunta, irei abordar uma visão holística integrada sobre os plásticos. A programação está estruturada sobre o contexto do impacto ambiental, definições e conceitos, o que é uma visão holística, estratégias e soluções para a redução dos danos ao meio ambiente e considerações finais. Bem, eu começo então essa apresentação com uma enquete para instigar a curiosidade de vocês e ao longo da apresentação. E o questionamento é: em termos de redução dos impactos ambientais, qual a melhor opção entre os tipos de materiais que vocês escolheriam para a produção de canudos? Um adendo importante: desconsiderem o custo para a produção do material. Acho que vocês também podem utilizar o chat para escreverem a sua opinião. No meio da palestra, eu irei trazer essa resposta. Então, para contextualizar um pouco sobre o impacto ambiental provocado pelos plásticos, eu trouxe esse estudo sobre o acúmulo de plásticos e sua disposição final desde a década de 50 até uma projeção para 2050. Três informações podemos obter com esse tipo de gráfico. A primeira é sobre a estimativa de cerca de 27 milhões de toneladas de plásticos gerados e acumulados até 2050, e que de 2015 até 2050 a inclinação dessa curva de linha preta é cada vez maior, ou seja, a taxa de produção dos plásticos se torna cada vez maior. Para se ter uma ideia do total de plásticos gerados, a Euromonitor revelou um estudo no qual cerca de 17 mil garrafas são compradas por segundo no mundo, sendo que menos de 50% são coletadas para reciclagem e apenas 7% são transformadas em novas garrafas. Voltando para o primeiro gráfico, a segunda informação é sobre a linha vermelha. Ou seja, observamos que o descarte acumulado desses plásticos não segue a mesma proporção desde o início dos anos 2000. Isso acontece pois, provavelmente, iniciaram políticas de reciclagem ou até incineração nesse ano. Outra informação que podemos tirar é que é o aumento da área no gráfico entre o resíduo gerado e o descartado, ou seja, entre a curva preta e a vermelha. Isso nos diz muito quanto à expectativa e a conscientização de lideranças e governos, porque quanto mais plásticos são gerados, certo, pelas linhas pretas, indicadas pelas linhas pretas, e cada vez menos estão sendo descartados, a linha vermelha. Ou seja, a expectativa é que os plásticos sejam incinerados ou então reciclados, e não descartados. Entretanto, a incineração não é uma medida mais apropriada. Eu irei abordar isso um pouco mais à frente. Falando um pouco mais sobre o impacto ambiental dos plásticos, vocês certamente já ouviram falar sobre os oceanos de plásticos contidos em todo o planeta. Esses oceanos de plásticos são resíduos mal administrados que são aprisionados em redemoinhos de água no oceano, em 5 regiões, conforme ilustrado nessa figura. O maior deles está situado no Oceano Pacífico e chega a ter dimensões, no Pacífico Norte, e chega a ter dimensões de até 3 vezes o tamanho da França, o que é assustador. Então, para reduzir esses impactos ambientais e outros danos negativos à sociedade, a ONU, em 2012, desenvolveu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, inserido nesse contexto da palestra, destacam-se os objetivos de produção de água limpa e saneamento, vida debaixo da água, consumo responsável, vida sobre a terra e combate às mudanças climáticas. Nesse contexto, então, quais são as abordagens que os governantes, os líderes e a população
podem trabalhar para cumprir com esses objetivos. Para responder isso, então, devemos ter o conceito de visão holística e integrada. Essa figura ilustra um pouco sobre o conceito da visão holística, pois a girafa possui uma visão totalmente diferente do espectador, que somos nós, por exemplo. A pergunta é: isso é errado? Claro que não. Porém, também não é extraído o máximo de informação possível pela girafa. E para que isso seja feito, então, é necessário ter visões por diferentes ângulos, ou seja, uma visão holística completa. Nesse sentido, uma visão holística integrada do todo é maior que a soma de suas partes individuais. Ou seja, existe uma relação entre as partes que o torna maior do que a soma sua individual. Isso, então, é a visão holística. Então, levando em consideração esse conceito apresentado sobre a visão holística, podemos, então, aplicá-lo na avaliação do ciclo de vida de um produto, a ACV. A ACV é uma técnica de avaliação e quantificação de possíveis impactos ambientais associados a um produto ou um processo, sendo esses impactos categorizados em consumo de energia, produção de gases de efeito estufa, consumo de água e da terra e de seus recursos naturais. Em alguns lugares, a ACV é descrita como do berço ao túmulo. Entretanto, recentemente, com o desenvolvimento da sustentável, recebeu-se também a designação de design do berço ao berço. Pois, nesse contexto, então, por exemplo, os produtos, uma vez que eles são descartados, eles retornam à cadeia produtiva ou então se degradam naturalmente sem liberar substâncias tóxicas, fechando, entre aspas, né, o ciclo da avaliação do ciclo de vida do material. Então, depois de compreender o que é uma visão holística aplicada na CV, eu trouxe esse gráfico que relaciona os produtos por finalidade e vida útil, ou seja, a distribuição do tempo de vida dos produtos. Esse gráfico ele está normalizado para a quantidade de embalagens, porque é o tipo de produto que mais utiliza plásticos, os polímeros, dentre os outros tipos de produtos desenvolvidos. E, então, qual informação podemos tirar com esse gráfico? Podemos ver que os produtos com maior tempo de vida, com cerca de até 50 anos, são aqueles produzidos em menores quantidades de massa, por exemplo, como é o caso para as plásticos aplicados para construções e maquinária industrial, enquanto os plásticos de uso provavelmente único, ou então com tempo de vida menor do que um ano, são os mais produzidos, como às vezes embalagens, acessórios e itens domésticos. E isso, então, é um dos motivos para o agravio do impacto ambiental, associado justamente a esse comportamento, porque os plásticos, de forma geral, eles apresentam um longo tempo de vida. E isso não seria um problema para determinadas aplicações que exigem esse requisito, como no caso das construções. Entretanto, é uma problemática grave para produtos no qual são utilizados apenas uma vez e são descartados logo em seguida, como as embalagens de alimentos. Então, uma maneira de reduzir esse efeito é utilizar polímeros renováveis e biodegradáveis para o uso único. Entretanto, também vale ressaltar que os polímeros ditos biobaseados, eles não necessariamente são eco-friendly, biocompatíveis e nem biodegradáveis, pois eles podem ser de origem biológica, pois esses biocompatíveis são de origem biológica, e um exemplo disso são os de origem fóssil, que eles também são produzidos pela decomposição de matéria animal e vegetal há 300 milhões de anos, e, portanto, então, se encaixa no critério de origem biológica, e não necessariamente possui essas vantagens benéficas para o meio ambiente. Bem, então a pergunta que se faz com isso é: quais são os plásticos, especificamente os polímeros, mais apropriados para determinadas aplicações? Eu vou responder essa questão no final da palestra, mas antes disso, vocês precisam entender um pouco mais sobre um dos tipos de classificações dos plásticos, dos tipos, né, de classificações dos plásticos.
baseado em critérios de biodegradabilidade, fontes renováveis e custo de produção. Os plásticos convencionais utilizados para a maioria das aplicações de embalagens são o polietileno, o PET, o poliestireno e o polipropileno. Esses são polímeros não biodegradáveis e de fontes não renováveis. Entretanto, esses polímeros eles são produzidos desde 1989, mais especificamente o polipropileno. E isso, consequentemente, torna o custo de produção hoje barato, devido à otimização da síntese e do seu processamento dos materiais há mais de um século. Então, por outro lado, existem os outros tipos de polímeros, os biodegradáveis, sejam de fontes renováveis ou não, e eles são mais onerosos economicamente. E isso é associado tanto ao curto tempo de pesquisas que vêm sendo desenvolvidas para esses polímeros, que é bem recente, quanto quanto pela dificuldade de obtê-los com alto grau de pureza, devido à sua extração, normalmente, de produtos renováveis naturais. Por fim, então, existem polímeros não biodegradáveis, porém de origem renovável, como os biopolietilenos, que são produzidos a partir do etanol obtido da cana-de-açúcar, e também como, por exemplo, os policarbonatos, que são produzidos parcialmente, pela incorporação do dióxido de carbono. Entretanto, esses polímeros, são recentes, o estudo desses polímeros são mais recentes, o que, consequentemente, torna esse produto mais oneroso, como já discutido anteriormente. No slide anterior, eu citei diversas vezes o conceito de biodegradabilidade. E isso é definido pela STM, que é uma norma americana, como qualquer carbono orgânico convertido para aquele polímero, carbonos orgânicos, convertidos para biomassa, água, dióxido de carbono ou metano, via ação natural de micro-organismos de ocorrência natural e num período de tempo consistente com o método de disposição. Para resumir um pouco desse processo de biodegradação, eu trouxe as 4 etapas que confirmam essa qualidade característica dos polímeros. Então, a primeira etapa é a biodeterioração. Ela é indicada pelo crescimento microbiano no polímero e pela perda do desempenho de alguma propriedade no material, como, por exemplo, a resistência máxima à tração dos plásticos. A segunda etapa é a fragmentação, e ocorre quando as cadeias poliméricas sofrem cisões catalisadas por enzimas, obtendo cadeias poliméricas cada vez menores, com menor massa molar. Assim, na terceira etapa, essas cadeias são assimiladas para dentro da célula microbiana e que podem ser utilizadas pelas células como fontes de carbono, energia e para a produção de biomassa. Na última etapa que é comprovada a biodegradação do material, do polímero. Ou seja, essa última etapa é a mineralização, que é a produção de moléculas simples, como dióxido de carbono, água, metano, amônia, nitrogênio, entre outros. Para sintetizar e compreender esse efeito, esse termo de biodegradação, eu trouxe um exemplo, as diferentes biodegradações do polietileno, do ácido polilático, como exemplo. Por exemplo, num ambiente de compostagem ou de solo, o tempo de degradação do polietileno é relativamente curto, menor que 1 ano. Entretanto, no ambiente aquático, sequer é verificada a segunda etapa de biodegradação, que é a fragmentação. Então, isso indica que o termo de biodegradação ele deve ser acrescido à informação do local onde é observada a biodegradação, como, por exemplo, para o ácido polilático, isso deve ser descrito como biodegradável em ambientes compostáveis ou em solo.
Então, a partir disso, provavelmente já surgiu um questionamento na cabeça de vocês, que é qual é o período de tempo necessário para considerar um material biodegradável. E, baseado nisso, então, podemos comparar os plásticos baseados em petróleo, de origem fóssil. Eles também são degradáveis, porém é necessário cerca de 200 anos. Então, o questionamento que fica é qual é esse período de tempo consistente? Outra questão mais importante que essa, né, que fica será que vale a pena gastar todo o dinheiro, a energia do processo, os recursos naturais, a matéria-prima, para produzir plásticos biodegradáveis que logo em seguida serão descartados no meio ambiente e serão perdidos todos esses componentes? Ou será que é melhor gastar toda essa energia, todos esses componentes para produzir polímeros para produzir plásticos de origem fóssil, plásticos de origem fóssil, e que podem ser descartados e reciclados e utilizados novamente? Qual dos dois aspectos, né, comparações, seria melhor? A partir disso, então, nós chegamos à resposta da nossa enquete. E a resposta é o plástico, certo? Eu não sei se vocês estão surpresos, eu, quando eu acompanhei essa enquete, fiquei bastante surpreso. Ela foi realizada pela Braskem, em parceria com a Backlash, e foi desenvolvida utilizando a avaliação de ciclo de vida, no qual eu apresentei no início da palestra. Para justificar, então, esses impactos ambientais, eu vou mostrar algumas considerações, uma consideração para cada material. Por exemplo, para o aço, vidro e bambu, observamos um alto consumo de recursos naturais e água, que são essas barras laranjas, o que era inesperado. Entretanto, ao ter essa visão holística que eu apresentei anteriormente, nós devemos pensar no processo completo. Então, para que esses canudos desses tipos de materiais possam ser reutilizáveis, é necessário sua higienização e lavagem com água e detergente após cada uso. Então, imagine o consumo de água e de produtos químicos disso após cerca de 500 ciclos de uso. Enquanto o canudo plástico, ele pode ser utilizado uma vez e descartado, depois, consequentemente, reciclado. Enquanto o papel e a juta são materiais que consomem mais espaço no solo, no uso do solo, para a plantação de eucalipto e de trigo, além também do consumo de água e emissão de materiais particulados na extração da matéria-prima. Então, de maneira geral, esse resultado é fruto, então, de um processo otimizado e pesquisado há muito tempo, como eu mencionei anteriormente. Entretanto, eu também não venho fazer apologia ao uso de canudos plásticos aqui. O que eu queria apenas mostrar para vocês é um outro tipo de visão, uma visão mais holística, normalmente não explorada e nem divulgada. Na minha opinião, eu acredito que qualquer tipo de canudo ele deve ser restringido, e nas situações em que o canudo for realmente necessário, a melhor opção vai ser realmente o plástico. Essa é a minha opinião. Bem, a partir de agora, então, irei apresentar algumas estratégias e soluções que podem ser desenvolvidas para a redução desse impacto ambiental. Para que isso ocorra, então, é necessário inovações em todo o ciclo da cadeia produtiva. No início do ciclo da cadeia produtiva, então, é necessário a redução do impacto nas atividades humanas, do desenvolver novos materiais, processamentos e design. Também é necessário inovações no meio da cadeia, a partir da conscientização na compra dos materiais, nas tomadas de decisão e também nas divulgações de soluções como coleta seletiva
uma coleta seletiva nas mídias, ou seja, é necessário divulgar isso para o consumidor para que ele possa fazer a separação e entregar para os responsáveis fazerem a reciclagem. Enquanto inovações também no fim da cadeia são necessárias, por exemplo, para desenvolver metodologias de coleta seletivas avançadas e classificação e reciclagem de materiais eficientes. Então, um outro tipo de estratégia e solução está associado à economia a economia linear, né, de desenvolvimento desses plásticos. Por exemplo, de funcionamento, né, da cadeia produtiva. Desculpa. Antigamente, essa cadeia produtiva, o funcionamento dela, ela era baseada apenas na economia linear. Ou seja, era extraída a matéria-prima, fabricada, consumida e descartada. Entretanto, como ouvimos no início da palestra, esse modo operandi já há algum tempo já não é mais sustentável, devido ao acúmulo exacerbado de plásticos. Dessa forma, então, surgiu a economia reciclável, certo? Como forma de reduzir esses danos ao meio ambiente, inserindo, então, a reciclagem dos materiais na economia linear. Logo depois, então, houve um outro avanço, que foi introduzido a partir de um conceito inspirado na lógica cíclica da natureza, que é a economia circular. Nela, além de reciclar, o foco é repensar nas alternativas para o desenvolvimento sustentável. Ou seja, após usar, devemos reparar, reutilizar, retornar e, acima de tudo, reduzir o consumo supérfluo dos materiais. Então, esses são alguns dos ideais da economia circular. Calma aí, que tem que passar. Foi. Uma outra solução que vocês provavelmente já observaram no dia a dia é a troca de materiais de embalagens, ou então o desenvolvimento de novos designs, né, dos materiais de embalagens. E vocês já se perguntaram o porquê das embalagens de achocolatados não são mais de metais? Dessa vez, basicamente, porque elas são menos onerosas economicamente. Ou seja, não podemos ser tão ingênuos assim de achar que a empresa, a indústria, né, vai pensar no impacto ambiental na frente do ganho financeiro e econômico da empresa. Então, o que acontece é que, com essa mudança, né, do tipo de material, do material aço para um material de polietileno, ela trouxe consigo uma redução de dano no ambiente, especialmente em termos de redução da emissão de gases do efeito estufa, que estava associado tanto ao tipo de material quanto ao peso do material, uma vez que as embalagens de polietileno é necessário, né, um menor peso, uma menor quantidade de material. Então, consequentemente, a emissão, né, de gases também é menor. Portanto, a troca desse tipo de material é uma vantagem, né, em termos ambientais, que está ilustrado uma outra tipo de análise, né, uma outra avaliação do ciclo de vida de um outro tipo de produto, também feito pela Braskem, em parceria agora dessa vez com a rede ACV. No site da Braskem e da rede ACV, vocês podem encontrar diversos outros materiais, diversas outras avaliações, né, para outros materiais. Lá vocês encontram, por exemplo, sacolas plásticas, embalagens para nuggets, tem diversos tipos de aplicações. E lá vocês podem compreender realmente como que é uma visão mais holística de todo o processo e quais são os impactos negativos associados à produção de cada tipo de material. Então, com isso, então, nesse slide, o que a gente pode perceber? Que, apesar dessa mudança, né, do material, dele ser de material
metálico para um material plástico, essa mudança ela não é local, ela não é de uma empresa, ela é global, devido aos custos econômicos, igual eu disse anteriormente, econômicos. Então, isso não é um benefício de uma única empresa ou indústria. E com isso, chegamos, então, a uma expressão da língua inglesa, que é o greenwashing. Esse greenwashing, ele indica a injustificada apropriação de virtudes ambientalistas para criar uma imagem positiva, ocultando a atenção de impactos ambientais negativos. Portanto, novamente, uma visão holística cabe aqui, porque temos que ter todas essas perspectivas, né, das práticas exercidas nas indústrias e organizações, para ver realmente se eles estão sendo ambientalmente corretos, ou se eles estão aplicando, ou se eles estão sendo apenas aplicando o conceito de greenwash, aplicando não, né, mas tendo esse conceito, né, essa ação de greenwash, que é uma maquiagem verde. Alguns exemplos desse tipo de ação são aquelas empresas que produzem lâmpadas eficientes, por exemplo, quando reduzem a quantidade de calor emitido por essas lâmpadas, por exemplo, a redução do efeito Joule, emitindo menos calor, né? Porém, essas empresas podem poluir rios. Então, nada adianta serem eficientes, produzirem lâmpadas verdes e poluírem rios. Outro exemplo são aquelas que expressam ecologicamente amigável, serem ecologicamente amigável e não possuírem nenhuma certificação ambiental. Outros exemplos são a produção de cigarros eletrônicos, orgânicos, porém trazem os mesmos malefícios ao consumidor que um cigarro convencional. Aquelas empresas também que ressaltam um atributo verde, como, por exemplo, a ausência de emissão, né, de gases do efeito estufa, ou então de gases CFC. Porém, esse gás, por exemplo, ele é proibido desde 1987 no Protocolo de Montreal e, portanto, não é uma exclusividade de uma empresa, o que cabe, então, o conceito de greenwashing também para esse caso. Portanto, como conclusão nesse sentido, devemos ter essa visão holística do processo antes de proteger ou então de apoiar algum tipo de empresa. Por fim, chegamos à pergunta central da palestra, que é: o plástico biodegradável é a solução para a redução do impacto ambiental? A resposta é não. Por quê? Porque não existe uma panaceia científica. Ou seja, não existe um material solução para todos os males. Para isso, então, existem diferentes tipos de polímeros para aplicações apropriadas. E isso é observado nesse outro tipo de classificação que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, nela são categorizados os polímeros de ultra performance no topo da pirâmide, seguido pelos de alta performance, depois pelos polímeros de engenharia e depois pelos polímeros de uso geral, que são as commodities, ou seja, aqueles materiais que são produzidos em alta escala. Por exemplo, como eu já disse anteriormente, o polietileno e o polipropileno. Portanto, o plástico biodegradável, ele tem sim o seu papel e o lugar específico na cadeia de consumo. O que é inconcebível é utilizar os plásticos derivados de petróleo para um uso único e não serem reciclados. Então, a aplicação dos plásticos biodegradáveis, eles devem ser orientados para esse sentido. Então, depois de todo esse exposto, minhas considerações finais sobre esse tema para ações por parte dos governadores e organizações e pesquisadores são que eles devem produzir produtos que fazem bem ao meio ambiente e retornar à biosfera na forma de nutrientes, desenvolver materiais com um longo ciclo de vida e, quando atingir o seu fim, ter de alta e rápida assimilação no ambiente. Como exemplo, temos as árvores, que, por exemplo, desempenham o seu papel por longos períodos e depois, quando chegam ao seu fim, são assimiladas rapidamente pelo meio ambiente. Também deve investir em pesquisa e desenvolvimento para minimizar gastos, impactos ambientais e agregar valor aos polímeros biodegradáveis.
O governo também, ele pode promover, né, incentivos fiscais para garantir que os materiais sejam recicláveis, certo? E reciclados. Concomitantemente a isso, o nosso papel nesse contexto é também reduzir, como eu disse anteriormente, reciclar, reutilizar e realizar escolhas conscientes para a redução, então, desses danos ao meio ambiente. Então, eu gostaria de agradecer à Coneali pela oportunidade e agradecer também a presença de todos. Qualquer dúvida e para maiores esclarecimentos, estou à disposição. Obrigado.